um programa diferente, cheio de... Estamos de volta com o seu programa Conheça Seus Direitos, tratando hoje direito previdenciário, nesse ritmo gostoso do nosso amigo Xavier Araújo, gente muito boa, está assistindo o programa com sua esposa Jussara, que é a tia da minha querida filha Ana Cecília, lá no Colégio Pequeno Príncipe, que eu aproveito e mando um alô especial para todas as tias, para todas as professoras do Colégio Pequeno Príncipe, para a tia Graça, para a tia Letícia, enfim, para a tia Marília, a tia Natália, enfim, para todas as professoras do Pequeno Príncipe, que sempre estão acompanhando também o nosso programa. E a galera ligando, nós vamos começar a responder as perguntas do pessoal de casa. Doutor Cleuton, com relação à deficiência física, como funciona o processo de aposentadoria? Então, com relação à questão do deficiente físico, a gente tem que ficar atento ao caráter que, via de regra, a deficiência física em si não geraria aposentadoria. Então, somente naqueles casos em que a pessoa se enquadra nos benefícios do BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, que é o conhecido LOAS. Então, e aí seria um caso da assistência social e não um caso de aposentadoria, né? Porque se ele tem um tempo se essa deficiência dele o torna incapaz para o trabalho, ele se enquadraria na aposentadoria por invalidez. Mas se é uma deficiência que não incapacita para o trabalho, e aí ele já, mesmo diante disso, ele não tem condições de trabalhar, mesmo não sendo uma invalidez permanente, não tem condições de manter o seu próprio sustento, então aí sim ele se enquadraria no caso do benefício do LOAS. E aí teria que obedecer alguns requisitos lá da lei do LOAS. São duas situações distintas, né? São duas situações distintas, exatamente. Isso tem que ficar bem esclarecido. Essa deficiência física pode ter sido adquirida no decorrer da relação de trabalho, que aí é uma situação, e se você realmente for segurado, você vai poder ter e entrar naquela questão da aposentadoria por invalidez. E a outra situação é se você realmente tem uma deficiência física, às vezes ela nem aparece no início, mas você adquire, e aí você vai entrar na questão do amparo social. Porque realmente você, deficiente físico, você não vai nem ser inserido no mercado de trabalho, não é isso? Exatamente. Beleza, muito bem. Principalmente aqueles que já nascem com deficiência, né, e tem que enfrentar esses traumas que iniciam desde a mais terna idade, né? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa, eu como juiz já há algum tempo, eu me lembro como se fosse hoje, dos casos mais difíceis que eu, assim, não vou dizer dificuldade complexa para julgar, mas difíceis pela situação do caso. Lembro como se fosse hoje, um jovem de 20 e poucos anos, até então, ele vivia em estado, vamos dizer assim, vegetal praticamente, numa cama, há mais de 20 anos. O distrito onde ele vivia era 80 quilômetros da sede onde era juiz. O cara demorou quase um dia para chegar, vindo praticamente, não sei nem como é que ele chegou, tive que dar, inclusive, a alimentação para ele, para a família dele, inclusive comia como se fosse um bebê. E esse cidadão não tinha ainda uma aposentadoria. Deficiente físico, deficiente mental, ele vivia na cama. Quantas pessoas estão nessa situação e não têm direito a esse benefício, a esse amparo? E realmente o poder público, às vezes, por outro lado, dá aposentadorias para alguns fraudadores. É uma coisa que realmente ninguém entende. Quem deveria receber sem qualquer discussão, às vezes não recebe. E naquela época eu até me emocionei, tanto que confesso, começo de carreira, que sequer exigir qualquer laudo médico. Eu me lembro, pelo amor de Deus, o que é que eu preciso de laudo médico? O homem entrou no meu gabinete carregado, doutor Cleuton. Carregado por 4 pessoas. Carregando, e eu precisava ver, eu ia fazer interrogatório de quê? Era uma pessoa praticamente vegetando, era praticamente um objeto sendo carregado. E as pessoas passando necessidade, não só os que cuidavam, como o próprio deficiente. Então essas coisas realmente me marcam. Eu digo para vocês, isso é uma coisa diferente. Faz parte, é assistência social. Inclusive tem que ter dinheiro para isso, para todas essas pessoas. As pessoas são um pouco coitados, já nasceram realmente estigmatizados pela questão física, pela questão mental. Não é isso, doutor Cleuton? É verdade. Isso aí é uma realidade não só dos casos da assistência social, mas de outros benefícios da Previdência Social, mais comumente no auxílio-doença, né? Que tem sempre está se submetendo à perícia médica, e a perícia médica do INSS
a cada dia que passa fica mais rigorosa, né, cortando benefícios. Às vezes você vê, como foi o caso dessa pessoa que você acompanhou lá. Ela nunca teve. Pois é, assim, eu tô falando assim, a situação é visível, né? Visível e fica a olho nu e você... Pelo amor de Deus, com todo respeito. Eu sei que tem que ter um parecer médico, eu não sou médico não. Mas pelo amor de Deus, a pessoa vive vegetando. Carregada na sala de aula por 4 pessoas. Você olhava para a pessoa para perguntar alguma coisa, a pessoa, o máximo que fazia era mexer os olhos. Essa pessoa não é um deficiente, era um deficiente físico, mental, era tudo ali junto de uma vez só. Doutor Cleuto, e quanto às regras da aposentadoria por contribuição? Eu queria que o senhor especificasse mais, porque a gente só deu a noção geral no começo. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela, assim, já difere um pouco da aposentadoria por idade, porque aí a gente já entra no requisito da contribuição em si, né? Aqui o fator etário, ele só vai influenciar na espécie de aposentadoria por tempo de contribuição quando ela for proporcional. Na aposentadoria por tempo de contribuição integral, ela se dá 35 anos para os homens, 30 para as mulheres, reduzidos em 5 anos também, da mesma forma como a aposentadoria por idade, em 5 anos do tempo de contribuição, tanto para homens e mulheres quanto ao trabalho rural, né? Então, essa aposentadoria por tempo de contribuição, existe uma possibilidade de ela ser concedida na modalidade proporcional. O que seria essa aposentadoria proporcional? O segurado ainda não completou os 35 anos de contribuição, ou 30 anos, no caso da mulher, e ele tem a necessidade desse benefício, e aí ele vai solicitar da Previdência. Ele vai ter que obedecer a alguns requisitos, né? E aí, quais são os requisitos? Você vai ter um requisito aí do tempo de contribuição, do fator etário e ainda de um pedágio, que foi uma regra que foi incluída em 98 por uma emenda constitucional, e existe esse pedágio. E aí a gente pode aprofundar essa questão dos aspectos aí quando o doutor quiser. Beleza.